Vamos interpretar essa leitura comigo? Vamos lá. Ontem à noite eu fiz um jogo, mas que na casa do negativo é o negativo mesmo, é o que há de negativo. E eu tava analisando o que estava se passando na vida da filha da minha consulente, por alguns questionamentos que a minha consulente tinha feito. E no negativo veio o 10 de ouros. E a ideia é que eu não mudo o significado das cartas, tá? Então, primeiro que nesse método negativo é negativo mesmo, é o que há de negativo dentro da situação, não é igual no Peladan, que é o que não há. E o 10 de ouros eu vou ver como realização, união familiar, crescimento familiar, vou ver tudo isso. E num primeiro momento fiquei meio assim, né, do que poderia ser o 10 de ouros, até que eu lembrei que recentemente estava estudando sobre núcleos familiares, né, e por mais que seja óbvio, a gente não para pensar que existe dois núcleos principais, né, o núcleo que o 10 de ouros fala, que é o grande núcleo familiar, e ali envolve mãe, pai, filho, neto, sobrinho, tio, avô, grande núcleo, está no 10 de ouros, e o núcleo menor, que também pode ser visto no 10 de ouros, que é eu, a pessoa com quem eu tô, filho, se for o caso, e pronto. Aí cachorro, e pronto. Aí as pessoas que moram ali numa mesma casa, num núcleo mais fechado. A hora que eu me lembrei disso, eu falei, talvez a filha, né, não consegue encontrar alguém que a família goste. Então quando ela encontra alguém que faça bem pra ela, a família não vê com bons olhos. E eu comentei com a minha consulente, falei assim, ó, não sei se ela tá com alguém hoje, porque a pergunta não foi sobre isso, aí a consulente também não tinha falado nada, mas quando ela encontra alguém que faz bem pra ela, a família não vê com bons olhos. E aí minha consulente contou que a filha é casada e que o marido não gosta da família da filha. E que a família da filha não gosta do marido. E naquele momento que eu abri o jogo, a maior chateação da filha era que essas pessoas não se entendiam. Então, não quer dizer que eles precisam passar a se entender agora. Virar melhores amigos, não é isso. Mas eu posso reclamar menos, eu posso xingar menos a pessoa, né, e só manter distância. Às vezes, por mais experiência que a gente tenha, por exemplo, eu estou há 6 anos no tarô, às vezes é difícil mesmo. Né? Para eu chegar na conclusão do pequeno e do grande núcleo familiar, e entender que era esse o problema do 10 de ouros, que era o encaixe familiar, né? Já que o 10 de ouros fala de encaixe familiar, o problema era esse, né? Conforme a família aumentou ou aumentaria, teria esse problema de encaixe familiar. Não porque o 10 de ouros fala de problemas no encaixe familiar, mas porque o 10 de ouros fala de crescimento familiar, fala de encaixe familiar e veio como problema. Né? Então não mudei o significado, eu olhei o significado e como aquilo poderia ser um problema. Como que crescimento familiar pode ser um problema, quando na verdade é o que o pessoal está buscando, né? A família é grande, e muita gente se ilude muito com isso. Então, mesmo para quem estuda há muito tempo, como eu estudo e jogo tarô há 6 anos, e dou aula há 6 anos, né? Demorou, eu precisei de olhar para as outras cartas, de olhar para o restante do jogo, descartar outras possibilidades, para que eu pudesse afunilar e chegar nesse resultado assertivo do encaixe do núcleo familiar. Então, tarô às vezes é desafiador sim, mas com técnica e bastante estudo a gente consegue chegar lá.